Por que tenho medo? Todas as pessoas ficam com medo em algum momento de suas vidas, e essa reação é geneticamente controlada. O medo é uma reação muito humana, que faz parte do nosso instinto natural de sobrevivência, mas em certas ocasiões ele nos atraiçoa e ativa situações que não representam um perigo real. Alguns medos derivam do seu instinto de sobrevivência. Eles são justos e podem salvar sua vida. Quando nossos sentidos registram um perigo, o cérebro envia sinais para as glândulas suprarrenais, que liberam hormônios do estresse no sangue, cortisol, adrenalina e norepinefrina, que uma vez liberados no cérebro e no sangue, levam à modificação dos parâmetros fisiológicos do corpo ameaçado, preparando-o para se defender. Assim, o medo é um sentimento que acompanha a consciência de perigo ou ameaça. O cérebro reage instantaneamente dando os comandos necessários ao corpo físico para que seja capaz de enfrentar a situação que representa um perigo ou uma ameaça. O medo, diante do perigo real, é uma emoção útil e favorável que pode nos salvar nossas vidas. Os psicólogos sabem que as fobias são determinadas por variantes genéticas. Há uma miríade de variantes de genes ligadas às fobias, mas a contribuição de cada gene é tão pequena que um único gene primordial é difícil de ser encontrado. Desde os primeiros instantes de vida, estamos equipados com os instintos de sobrevivência necessários para reagir quando sentimos perigo ou insegurança. O medo nos protege. Às vezes, o temor decorre de ameaças reais, mas também pode se originar de perigos imaginários. Embora o medo seja uma resposta natural a algumas situações, ele também pode ser patológico. Uma fobia é caracterizada pelo receio irracional de uma situação particular, como o amedrontado de pegar o elevador, ou aversão a aranhas. A melhor maneira de se desconectar de um medo é se desligar dos pensamentos que constantemente o reacendem. Em muitos momentos, fingimos que não existe, esperando que desapareça, mas ele permanece. Na verdade, quanto mais resistimos ao nosso medo, mais ele persiste. Há uma parte do nosso cérebro chamada amígdala, pequeno órgão no meio do cérebro, que controla nossa resposta ao medo. A amígdala alerta seu sistema nervoso, que ativa a resposta ao medo do seu corpo. As pessoas experimentam surtos de ansiedade intensa sem aviso, podem sentir sintomas como aumento da frequência cardíaca, palmas das mãos suadas ou falta de ar. A resposta de medo surge da percepção de perigo, levando ao confronto ou fuga da ameaça, também conhecida como resposta de luta ou fuga. Em casos extremos de medo, o horror e o terror nos podem congelar ou paralisar. A percepção do medo é provocada por muitos estímulos diferentes e envolve processos bioquímicos. Sempre o gatilho universal para o medo foi a ameaça de dano, real ou imaginário. O medo é experimentado em nossa mente, mas desencadeia uma forte reação física em nosso corpo. O medo irracional compartilha um caminho neural comum com outros medos, um caminho que envolve o sistema nervoso para mobilizar recursos corporais diante do perigo ou ameaça. Como todas as emoções que passam por nós, o medo torna-se um evento corporal. Sabe-se que o medo é o oposto da raiva. E ele está entre as mais poderosas de todas as emoções humanas. E como as emoções são muito mais poderosas do que os pensamentos, o medo pode superar até mesmo nossa inteligência. As emoções básicas, raiva, fobia, tristeza, desgosto, alegria, surpresa, etc., estão principalmente associadas ao aumento da atividade cerebral e a alterações na respiração ou na frequência cardíaca. Dependendo das emoções, agradáveis ou não, diferentes áreas do corpo reagem contra o favor do medo. Alguns medos que mais nos afligem. Medo de mudança. Essa fobia de mudança é chamado de metatesiofobia. Os metatesiófobos sentem que não têm controle de suas vidas em vista da constante agitação. E essa fobia os impede de mudar qualquer coisa em sua vida. O temor de mudança pode fazer com que o metatesiófobo perca muitas oportunidades que surgem em seu caminho. O metatesiófobo corre o risco de ficar estagnado e preso em uma rotina quando evita a mudança. Mudar sua percepção de mudança é um bom recurso. O metatesiófobo deve ver a mudança como uma oportunidade e não mais como um risco. Medo de solidão. Também conhecido como autofobia, refere-se ao medo irracional da solidão. É tanto um medo de si mesmo quanto da solidão. Aqueles que sofrem de autofobia muitas vezes têm temor de morrer sozinhos, de se sentir mal, de ter um ataque de pânico ou de ter pensamentos suicidas sem ter alguém por perto. O medo da solidão está ligado à ansiedade do abandono e à sensação de ameaças sem que ninguém intervenha para ajudar. O receio muitas vezes está enraizado em traumas passados,
pais ausentes ou distantes, uma agressão sofrida. Existem diferentes graus de autofobia. O temor da solidão pode fazer com que as pessoas até mesmo a permanecerem em relacionamentos ruins. Confrontada com a solidão, a pessoa que sofre de autofobia pode experimentar emoções negativas como raiva, tristeza, culpa. Pode desenvolver sintomas físicos tais como distúrbios digestivos, constipação, diarreia, vômitos, terem constantemente palpitações cardíacas, tremores, ou mesmo sintomas depressivos, perda de motivação, fadiga persistente, distúrbios do sono. O medo da solidão pode fazer com que as pessoas usem obsessivamente as mídias sociais a ponto de evitarem os encontros físicos. Graças à terapia cognitivo e comportamental, TCC, o paciente é levado a identificar as crenças que estão na origem de sua fobia. Medo do fracasso. Um dos medos mais comuns é o medo do fracasso. O medo do fracasso pode ser caracterizado por baixa autoestima e a ideia de que nunca teremos sucesso. Uma das principais consequências do medo do fracasso é a autodesvalorização. O estigma do fracasso tem um enorme impacto na autoestima. É embaraçoso falhar. E pode reforçar suas crenças de que você sempre irá falhar. Você também pode estagnar na vida, evitando fazer qualquer coisa já que o sucesso não é garantido. Em última análise, você perderá todas as oportunidades que podem ajudá-lo a encontrar o êxito. É preciso que não permita que o temor de fracassar te impeça de tentar sempre. Se houver falhas não significa que você é um fracassado, significa apenas que você ainda não conseguiu. Veja o fracasso como um desvio, não um beco sem saída. Analise a situação e aceite a condição do momento. Concentre-se em si mesmo para recuperar autoconfiança para agir e seguir em frente. Medo de rejeição. O medo da avaliação negativa, também chamado de etiquifobia, e apreensão sobre as avaliações dos outros. Muitas pessoas evitam coisas como conhecer novas pessoas ou tentar entrar em um novo relacionamento por causa do medo da rejeição. A rejeição assume a máscara da fuga, pode evitar as relações, pode escapar para um comportamento arriscado. Ou pior, fugir de si mesmo. Se você tem medo de convidar aquela pessoa atraente para um encontro ou pedir um aumento ao seu chefe, o medo da rejeição pode mantê-lo preso à estagnação. A rejeição faz sofrer, não dói tanto quanto uma oportunidade perdida. O medo da rejeição nos mantém focado no passado ou preocupado demais com o futuro, nos impedindo de viver o presente. Saiba que o seu medo de rejeição será profundo somente se sua mente permitir. Medo da incerteza. As pessoas muitas vezes evitam tentar algo diferente por medo da incerteza. Afinal, não há garantia de que fazer algo novo tornará a vida melhor. A intolerância à incerteza é frequentemente associada à ansiedade, porque a pessoa tenderá a acreditar que está cercada por perigos potenciais. Ela se prepara para enfrentar eventos que não ocorrem. Se você está com receio de aceitar um novo emprego ou com medo de se mudar para uma nova cidade, não seja impedido pela incerteza. Em estado de extrema vigilância em relação às pessoas ao seu redor e ao seu ambiente, há vários sintomas físicos: dores de cabeça, dores musculares, fadiga, insônia, sudorese, palpitações, e vários outros sintomas. A inatividade pode gerar dúvida e medo. Já a ação gera confiança e coragem. Se você quer vencer o medo, não fique em casa preso a ele. Saia do emaranhado do pensamento de medo e ocupe um lugar no mundo. Seu medo não precisa de portas e janelas trancadas para entrar, ele funciona dentro de você. Medo da adversidade. É um fato lamentável e inevitável que coisas ruins aconteçam na vida. E, às vezes, o medo da adversidade impede as pessoas de aproveitar a vida. Não se pode impedir que coisas ruins ocorram o tempo todo. A vida te atinge repetidamente, e, às vezes, te atinge com toda a força que tem. É como se o confrontasse com a adversidade de uma tempestade profunda que perturba todo o seu equilíbrio pessoal e o coloca à prova. Não deixe que o medo o impeça de viver uma vida rica e plena, mas também cheia de coisas boas. Você ganha força, coragem e confiança em cada experiência em que você se propõe a encarar o medo de frente. Você é capaz de dizer a si mesmo: eu posso suportar a próxima adversidade. Se você deseja superar as adversidades, deve se concentrar em pensamentos positivos e agir, ignorando por completo seus possíveis infortúnios. Saiba, sem medo, não pode haver coragem. Medo de se machucar.
Agorafobia é o medo de sentir da dor, uma sensação dolorosa, mas infelizmente muito comum, que se manifesta em um ponto ou região específica do corpo. Afeta tanto os agorafóbicos que os impede de levar uma vida normal. Seus pais ou um adulto de confiança lhe ensinaram a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua para não se machucar. Mas, muitas vezes, nossos medos de nos machucar fazem com que nos tornemos emocionalmente superprotetores de nós mesmos. O medo de sentimentos desconfortáveis e feridas emocionais pode impedi-lo de fazer conexões profundas e significativas. Mas, sem risco emocional, não há recompensas. Nada na vida deve ser temido, mas entendido. Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Não há ilusão maior que o medo. O medo do sofrimento é pior do que o próprio sofrimento. O medo de julgamento começa com aquela vozinha na nossa cabeça fazendo esse tipo de crítica: o que eles vão pensar de mim? O medo do julgamento dos outros é uma fobia social frequentemente associada à blemofobia. É normal querer ser amado. Essencialmente, a blemofobia encontra sua origem na falta de autoconfiança e se alimenta do medo do fracasso, medo do conflito, medo do ridículo, medo de não ser amado e muitos outros receios. Mas o medo de ser julgado pode impedi-lo de exibir o seu verdadeiro eu. A verdade é que algumas pessoas vão julgá-lo duramente, não importa o motivo. Mas confiar que você é mentalmente forte o suficiente para viver de acordo com seus valores é a chave para ser feliz. O maior medo do mundo é o da opinião dos outros. Não tenha medo de ser imperfeito. Você nunca alcançará a perfeição. Contenta-se com o que pode oferecer. O medo de ser criticado ou julgado derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. O medo de ser inadequado. Outro medo compartilhado por muitas pessoas é o sentimento de não ser bom o suficiente. Se você sente que não está à altura, pode se tornar um fracassado. Medo de ser encarado por outras pessoas, resultando em evitação de situações de interação social. As fobias sociais generalizadas são geralmente acompanhadas por uma perda de autoestima e receio de ser criticado. As fobias sociais podem se manifestar como rubor, mãos trêmulas, náusea ou necessidade urgente de urinar, entre outros distúrbios. O medo da inadequação pode estar profundamente enraizado na infância. E, embora seja difícil enfrentá-lo de frente, você nunca terá sucesso até se sentir digno de seu sucesso. Os sintomas podem evoluir para ataques de pânico. Ou você pode se tornar um perfeccionista em um esforço para tentar provar seu valor. Aquele que não está todos os dias vencendo algum tipo de medo jamais aprenderá a viver. Medo da perda da liberdade. Certa quantidade desse medo pode ser saudável, mas se torna um problema quando o impede de viver. Para muitas pessoas, o temor da perda da liberdade torna-se uma profecia realizável. Por exemplo, alguém que quer viver uma vida livre pode evitar conseguir um emprego com uma renda estável. Consequentemente, ele pode perder a liberdade que vem com a estabilidade financeira. A liberdade não está na recusa, mas na aceitação e na justa adaptação. Aceitação não significa inação, fatalismo, abandono. Pelo contrário, a aceitação requer grande vigilância interna e externa. Com a aceitação apagando a dualidade, a luta e o medo, nossa visão se torna mais calma. Portanto, é importante considerar o que você está desistindo quando teme perder certas liberdades. Aquele que supera os próprios medos é verdadeiramente livre. Os medos tomam conta de nós de várias maneiras, e é, por isso, que acabamos tendo temor de eventos bastante inofensivos, como aranhas, aracnofobia. Estamos avançando no entendimento de como o medo é desenvolvido dentro de nós. E isso é essencial para tratarmos vários transtornos mentais, como ansiedade, fobia e transtorno de estresse pós-traumático. Primeiro passo para superar uma fobia é saber do que você tem medo. Embora o medo de aranhas possa ser fácil de identificar, algo como agorafobia, medo de lugares públicos ou espaços abertos, pode ter uma causa um pouco mais abstrata. Pode ser uma aversão a multidões, ou pode ser situações sociais. Mantenha-se positivo dando um passo para trás da situação e concentrando-se nos aspectos positivos de sua vida e em cada esforço que o ajude a superar seu medo. Reconhecer o incidente inicial, em seu passado, que levou você a adquirir determinada fobia, poderá ajudá-lo a entender e lidar melhor com a fobia. A forma como lidamos com nossos medos determinará a direção que teremos em nossas vidas. Podemos escolher experimentar experiências enriquecedoras,
De todos os tipos e maneiras ou ser limitado a uma vida medíocre por causa de um determinado medo. Superar os medos não significa aniquilá-los completamente, mas domá-los. Lembre-se: aquele que vive com medo nunca será livre ou feliz. Tudo o que você necessita para ser feliz e livre está do outro lado do medo.